Bom dia! Salve Maria! Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra de Deus nos coloca diante de duas cenas fortes. De um lado, Paulo e Silas na prisão, feridos, humilhados, mas rezando e cantando a Deus à meia-noite. De outro, Jesus que, antes de partir para o Pai, promete o Espírito Santo, o Paráclito, que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. É uma liturgia pascal profundamente bonita, porque nos mostra que a alegria cristã não depende da ausência de sofrimento, mas da presença de Deus no meio da luta. Paulo e Silas não estão em clima de vitória humana, estão machucados, presos, aparentemente derrotados. Mas eles fazem uma coisa que muda tudo. Rezam. E quando o homem reza no meio da noite, Deus visita a madrugada. O terremoto abre as portas da prisão, mas o milagre maior não é o muro que cai. É o carcereiro que acorda, percebe que a vida dele mudou, pergunta o que deve fazer para se salvar e acaba batizado com toda a sua casa. É assim que o Evangelho age, ele não só liberta de correntes exteriores, mas converte o coração. O Salmo responsorial completa essa luz: o Senhor não abandona a obra que começou. O justo não vive de ansiedade, mas de confiança. Ele sabe que Deus acompanha o caminho, fortalece a alma e não deixa a graça cair no vazio. Na prática, isso quer dizer, quem está na mão de Deus pode até passar pela noite, mas não atravessa a noite sozinho. No Evangelho, Jesus diz algo que parece duro, mas é pura misericórdia. É bom para vós que eu parta, porque a ida dele prepara a vinda do Espírito Santo. O Catecismo explica que o Espírito é o Paráclito, isto é, aquele que vem em nosso auxílio, e chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade. Ele fica conosco para sempre, ensina, lembra o que Cristo disse e conduz à verdade total. Também ensina que, na hora de Jesus, a missão de Cristo e do Espírito se prolonga na missão da Igreja. Aqui entra uma luz preciosa de Santo Agostinho. Ele mostra que, quando Jesus diz que o Espírito convencerá o mundo do pecado, esse pecado é de tudo a incredulidade, o fechamento do coração diante de Cristo. Ou seja, o maior pecado não é apenas a queda moral. É não se render a Jesus, não crer, não acolher a verdade que salva. Agostinho também lembra que o batismo apaga todos os pecados e nos faz viver da graça, ainda que continuemos lutando contra a fraqueza humana. São João Crisóstomo, por sua vez, comenta que é proveitoso para os discípulos que Jesus vá, porque a vinda do Espírito amadurece a alma, aumenta o desejo de Deus e fortalece o coração para a missão. Ele mostra também que o Espírito convencerá o mundo, porque a presença de Deus torna sem desculpa a mentira do pecado e manifesta a vitória de Cristo sobre o príncipe deste mundo. Em outras palavras, quando o Espírito Santo entra, as desculpas caem e a verdade aparece. E aqui a Catena Áurea nos ajuda a ouvir a Igreja dos Padres. São João Crisóstomo, em sua leitura Catena, destaca que Jesus prepara os discípulos para a perseguição e os consola com a promessa do Espírito. Isso é muito importante para nós hoje. O cristão não vive de ilusão. Vive de promessa. Não é uma fé de fuga, mas de perseverança. Não é um cristianismo de conforto barato, mas de graça que sustenta na prova. Na fé explicada, encontramos uma formulação belíssima. O Espírito Santo é o amor em pessoa, o amor vivo que age na alma e realiza a santificação. Isso combina perfeitamente com a liturgia de hoje. Paulo e Silas, cheios desse amor, transformam a prisão em templo. O carcereiro, tocado por esse amor, passa do desespero à fé. E nós, quando nos deixamos conduzir pelo Espírito, também começamos a sair da prisão interior, da culpa sem esperança, da tristeza sem saída. Então, hoje a palavra nos pergunta: em que prisão você está? Prisão do medo, da culpa, da desconfiança, da tentação, da tristeza? A resposta da Igreja é simples e forte: reze, permaneça fiel, invoque o Espírito Santo e não abandone Jesus. Quem permanece com Cristo, ainda que esteja ferido, não está perdido. Quem deixa o Espírito Santo convencer o coração, não endurece na mentira, mas renasce na verdade. Que nesta terça-feira da Páscoa o Senhor nos dê a graça de cantar na prisão, confiar na noite e acolher o Espírito Santo como Consolador, verdade e amor. E que, como o carcereiro de Filipos, nós também possamos perguntar com sinceridade: Senhor, o que devo fazer?
A resposta continua a mesma. Crê no Senhor Jesus, converte-te, e tua casa será alcançada pela paz de Deus. Deus abençoe vocês. Salve Maria!